Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Passando aqui para fazer o nosso estudo de mercado. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí a participação de vocês. O canal vem crescendo e graças a vocês aí que têm prestigiado, dando like, curtindo os nossos vídeos. E eu vou pedir que cada vez mais continuem nos prestigiando, dando aquele like, curtindo, compartilhando com quem você acha que deve, para que cada vez mais as pessoas possam estar mudando de vida e tentando ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, né? Que esse é o nosso desejo, cada vez mais ajudar as pessoas. Para isso, a gente tem aí na nossa descrição o grupo gratuito do Telegram. Tem também o nosso canal, que é esse aqui, é nosso site, onde lá vocês encontram todos os nossos planos, projetos, estudos, o robô que a gente tem, as mentorias, os nossos métodos operacionais, está tudo disponível lá no nosso site. Deem uma olhadinha lá que vocês vão achar muita coisa legal. Dados os recadinhos, pessoal, vamos aqui para o nosso estudo de hoje. Qual que era a nossa expectativa hoje? Hoje, quando o mercado, a gente tinha colocado no nosso estudo de ontem, que o mercado tinha esse topo aqui para segurar e tentar continuidade, né? E a gente tinha também esse fundo aqui traçado no estudo de ontem, que foi o que eu falei, que se ele abrisse rompendo esse fundo, ele provavelmente iria vir buscar os outros níveis de baixo, né? Poderia testar esse topo e poderia depois testar essa região aqui. Desculpa, nós tivemos ali na sala, né, hoje, em primeiro lugar, paciência, onde a gente passou a manhã esperando o preço fazer esse pullback, né? A gente não operar a favor, tentar contra ou adivinhando o fundo. Teve gente na sala que pegou essa venda aqui, quando o preço rompeu e fez essa volta aqui. Pegou essa venda, tá? Que foi uma venda teoricamente tranquila, só que como foram candles grandes, né, foi uma conta que o pessoal fez ali meio que por conta e risco do estudo e do aprendizado que já tem, né? Porque aqui no 2 minutos vocês veem foram 2 candles gigantescos, então era uma venda que deixou o stop caro, né? Porque se ele fecha aqui, você tem o primeiro alvo aqui para buscar com o stop curto. Agora, como esse candle vermelho fechou aqui embaixo, a entrada seria aqui com o stop aqui em cima e o alvo primário seria aqui, né? No teste desse topo aqui, que foi exatamente o que ele fez. Só que daria um trade para um, era um trade de risco. Mas a gente teve gente que pegou esse trade aqui bem no olho, aqui, arriscando mesmo que esse candle fosse para baixo. Depois disso, na abertura do mercado nacional, ele ficou consolidado aqui. E aqui também teve gente que pegou essa venda, postando o primeiro alvo no fundo, o segundo alvo lá embaixo, né? Afinal de contas, o preço rompeu, fez pullback, não rompeu o topo. Entrada aqui, stop na cima da máxima, primeiro alvo embaixo, daria um trade de 2 para 1. E aí depois, quando o preço desceu e foi testar o fundo de ontem, que é onde a gente tinha essa linha rosa traçada, aí que ele acabou dando trade de compra, que a gente pegou, toda a galera pegou na sala ali. Tinha essa short traçada aqui, no rompimento da short, no teste desse candlezinho azul aqui, ó. Botar mais perto para ficar mais fácil. No rompimento dessa short aqui, ó, quando fechou esse candlezinho azul aqui, entrada aqui depois do teste, o stop estava aqui, 150 pontos, primeiro alvo era, deixa eu voltar aqui, primeiro alvo era esse topinho LTB, era um trade que aqui você zerava o prejuízo, né, de 1 para 1, e o alvo final
era o teste desse fundo aqui, que depois ele até foi um pouco mais, ele foi testar o topo depois. Mas o alvo era porque a gente tinha essa expectativa de continuidade. Então, a gente tinha a expectativa de que não fizesse topo mais alto, né? Tanto é que ele segurou e não fez e depois voltou a descer. E depois à tarde na sala, o pessoal ainda pegou uma venda aqui, no finalzinho do dia, nesse candle aqui, ó. Quando ele falhou o topo, voltou, deixou o candle gatilho, venda. Primeiro alvo era esse teste aqui. E o segundo alvo era aqui, que foi chegar só no final do dia, mas quase todo mundo saiu aqui porque a gente já estava encerrando a sala. Então esses foram os trades de hoje. Então foi um diazinho muito bom, apesar do mercado estar fraco por conta do mercado americano. O que a gente tem para amanhã? Amanhã a gente tem essa linha verde aqui, que é a continuidade, e a gente continua com a nossa linha roxa. O preço deu uma consolidada nesse meio. Então o que a gente vai esperar para amanhã? A gente tem traçado aqui esse fundo, né? Esse fundo, que o preço está trabalhando nele, e esse topo aqui. O que a gente vai esperar? O preço a gente está em consolidação, pessoal. Então, a gente vai esperar a venda confirmada se o preço abrir aqui, romper o fundo, voltar para testar. E ele pode voltar em toda essa região aqui. Tá? Voltar para testar para dar a venda. No caso dele abrir aqui dentro, é a velha questão da consolidação. Vamos aguardar, né, para ver qual que é a movimentação, se ele vai abrir aqui, fazer um outro, testar esse topo aqui para depois ir buscar aqui e tentar romper, né? Ou se ele vem aqui, segura e depois volta a testar topo, consolidação. Esse é o movimento que a gente tem para o lado de baixo. Para o lado de cima, ele tem que romper essa linha verde, só daí a gente vai falar em compra. Ele romper a linha verde, voltar para deixar um topo mais alto e aí sim buscar o outro topo anterior. Essa é a visão que a gente tem com compras, tá, pessoal? Então, essa é o desenho que a gente tem para amanhã. Cuidado nessa zona do meio aqui, ó, que aqui é consolidação, né? Então, aqui é uma zona muito ruim de se operar. O ideal é que a gente espere o preço definir o lado que ele vai, certo? Porque quando a gente olha aqui nos 60 minutos, ele está querendo falhar o topo, né? Se a gente ajusta essa LTA aqui, a gente vê que ele tá, a gente pode até fazer assim, ó, ajusta essa LTA, traz ela para uma LTA longa de 60 minutos, né? Que vocês vão estar vendo que ele está rompendo a LTA. E aí ele depende o quê? O movimento é sempre o mesmo, ele depende de... Opa, errei de novo. Ele depende de romper esse fundo para voltar a deixar um topo mais baixo nessa LTB para buscar depois o outro alvo. Esse é o movimento macro. E mesma coisa para cima, ele teria que romper aqui para deixar o topo mais baixo e dar continuidade no movimento. Essa é a visão 60 minutos. Certo, pessoal? Espero que todos tenham uma boa noite, fiquem com Deus, tenham ótimos trades amanhã e a gente se fala. Grande abraço, fui.